população mundial é a maior responsável pela transformação das esferas da Terra e seus biomas, construindo o espaço geográfico. Por isso, o conhecimento da população mundial é muito importante para que sejam implantadas políticas sociais, educação, saúde, saneamento, habitação, de modo que haja previsão da produção de alimentos e do consumo em geral, bem como se evite a degradação nas relações da população com o meio ambiente. Na busca desse conhecimento, utilizamos a demografia, que explica variáveis como a dinâmica do crescimento populacional, suas características, sua estrutura e sua mobilidade, migrações. Capítulo 15. A população da Terra. A diversidade étnico-cultural é a característica mais marcante da população mundial, como você pode verificar nas imagens mostradas acima. Crescimento demográfico ou populacional. O aumento da população de um lugar ou de um país em determinado período é chamado crescimento demográfico ou populacional, e pode ser explicado por dois fatores, o crescimento vegetativo e as migrações. Crescimento demográfico é, portanto, o resultado da soma dos nascimentos com as migrações, subtraindo-se as mortes, em determinado período. A diferença entre o número de nascimentos e o de mortes, em determinado período, é chamada crescimento vegetativo ou crescimento natural. O crescimento demográfico está associado a alguns fatores, como taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, mortalidade infantil, expectativa de vida, que por sua vez dependem de condições de saúde, educação e acesso a recursos naturais e econômicos das sociedades. A relação entre o número de nascimentos ocorridos no período de um ano e o total de habitantes de uma cidade, um estado, um país ou um continente define a taxa de natalidade. Essa taxa é obtida multiplicando por 1000 o número de nascimentos ocorridos durante um ano e dividindo o resultado pelo número que representa a população absoluta. Por exemplo, uma taxa de natalidade de 25 por 1000 significa 25 nascimentos em um grupo de 1000 pessoas. A taxa de natalidade de uma população está ligada à taxa de fecundidade, isto é, ao número de filhos por mulher em idade reprodutiva dessa população. A relação entre o número de óbitos ocorridos em um ano e o número de habitantes do lugar define a taxa de mortalidade, que é obtida ao se multiplicar por 1000 o número de óbitos ocorridos durante um ano e dividir o resultado pelo número que representa a população absoluta. Por exemplo, uma taxa de mortalidade de 10 por 1000 significa 10 mortes em um grupo de 1000 pessoas. Calculando o crescimento vegetativo com base nos dados exemplificados acima, temos CV igual 25 por 1000, 10 por 1000 igual 15 por 1000 ou 1,5%. O crescimento vegetativo pode ser positivo, negativo ou até mesmo nulo. É positivo quando o número de nascimentos supera o de mortes, negativo quando acontece o contrário e nulo quando não há excedentes nem de mortes nem de nascimentos. Relacionadas às taxas de mortalidade e de natalidade temos duas outras importantes variáveis que também influem no crescimento da população, a taxa de mortalidade infantil, que diz respeito ao número de crianças mortas antes de completar o primeiro ano de vida, e a expectativa de vida, que se traduz pelo número de anos que um recém-nascido poderá viver, isto é, o número de anos que se espera que um habitante de determinado lugar ou país possa viver. Para esse cálculo levam-se em conta vários fatores, como o acesso à saúde, educação e lazer, a situação econômica e outros aspectos, como violência, poluição e criminalidade. Crescimento populacional em países desenvolvidos e não desenvolvidos. As variáveis responsáveis pelo crescimento demográfico apresentam diferentes índices nos países desenvolvidos e nos não desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, as taxas de natalidade e de mortalidade começaram a diminuir a partir do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, com a melhoria das condições de saneamento básico e a descoberta de vacinas e antibióticos. Mais tarde, os métodos anticoncepcionais, a urbanização e a participação cada vez maior da mulher no mercado de trabalho também ajudaram a reduzir as taxas de natalidade. A brusca queda do crescimento demográfico nos países desenvolvidos trouxe, porém, um problema que os governantes até hoje tentam solucionar: o grande encargo para a previdência social provocado pelo elevado número de idosos. Nos países não desenvolvidos e emergentes, as taxas de crescimento demográfico só começaram a baixar na segunda metade do século XX. Graças aos avanços médico-sanitários alcançados pelos países desenvolvidos e ao uso de inseticidas que combatem agentes transmissores de doenças, eles conseguiram reduzir as taxas de mortalidade. A redução das taxas de natalidade ocorreu a partir do processo de urbanização empreendido por muitas nações. Esse processo provocou transformações sociais, como o trabalho familiar, o custo da criação dos filhos,
o trabalho da mulher e o surgimento de métodos anticoncepcionais. Os países não desenvolvidos têm crescimento populacional alto e alguns países desenvolvidos apresentam crescimento populacional baixo ou até mesmo negativo. Veja a tabela abaixo. Crescimento populacional em países desenvolvidos e não desenvolvidos, em %, 2014. Países desenvolvidos. Alemanha menos 0,18. Japão menos 0,13. Portugal 0,12. Itália 0,30. Reino Unido 0,54. Países não desenvolvidos. Líbano 9,37. Zimbábue 4,36. Sudão do Sul 4,12. Jordânia 3,86. Malawi 3,33. Em outubro de 2015, o governo da China revogou a lei do filho único, permitindo aos casais terem 2 filhos. Essa resolução foi tomada em razão do envelhecimento da população chinesa. A lei entrou em vigor em 1º de janeiro de 2016. Países emergentes como China, 0,44, e Rússia, 0,3, apresentam baixo crescimento demográfico por diferentes fatores. A China, em razão do rígido controle populacional feito pelo governo, marcado pela política do filho único, até 31 de dezembro de 2015 só era permitido ter um filho por família. A Rússia, antigo país socialista, apresenta baixas taxas de natalidade e de mortalidade, além de ter passado por um processo intenso de migração, quando houve a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, e as populações regressaram às suas terras de origem. Ampliando o conhecimento. População mundial vai crescer 53% e chegar a 11,2 bilhões em 2100, diz relatório da ONU. Estudo demográfico prevê que a Índia vai ultrapassar a China e se tornar o país mais populoso até 2022. A atual população mundial de 7,3 bilhões de pessoas vai alcançar a marca de 8,5 bilhões até 2030, e de 9,7 bilhões em 2050. Com esse ritmo, o planeta deve chegar a 2100 com 11,2 bilhões de seres humanos, um crescimento de 53% em relação ao presente. Essas previsões estão no relatório Perspectivas da População Mundial, a revisão 2015, publicado pela Organização das Nações Unidas, ONU. China e Índia continuarão como os países mais populosos, cada um atualmente com cerca de 1 bilhão de pessoas, 19% e 18% da população mundial, respectivamente, mas o estudo, divulgado durante uma entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova York, diz que a Índia deve ultrapassar a China até 2022. Com a maior taxa de crescimento populacional, a África deve responder por mais da metade do avanço demográfico de 2015 a 2050. Hoje, 41% das pessoas no continente têm até 15 anos, e 19% têm de 15 a 24 anos. Também de acordo com o relatório, metade do crescimento populacional do planeta nos próximos 35 anos vai se concentrar em 9 países: Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Indonésia e Uganda. Ou seja, países com alta taxa de fertilidade ou que já têm grandes populações. Entender as mudanças demográficas que provavelmente vão ocorrer nos próximos anos, assim como os desafios e oportunidades que elas apresentam para o desenvolvimento sustentável, é importante para a implementação de uma nova agenda de desenvolvimento, afirmou Wombo, secretário-geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais, sobre os resultados apontados no relatório. Atualmente, dos 10 países mais populosos do mundo, 1 está na África, Nigéria, 5 na Ásia, Bangladesh, China, Índia, Indonésia e Paquistão, 2 na América Latina, Brasil e México, 1 na América do Norte, Estados Unidos, e 1 na Europa, Rússia. 7ª maior população do mundo, a Nigéria é o país que apresenta maior ritmo de crescimento, e deve ultrapassar os Estados Unidos até 2050, ocupando a 3ª posição entre os mais populosos. Até 2050, segundo o estudo, a população dos 28 países africanos deve crescer em mais de 100%. Até 2100, pelo menos 10 dessas nações observarão um avanço demográfico de mais de 5 vezes. São elas: Angola, Burundi, República do Congo, Malawi, Mali, Níger, Somália, Uganda, República Unida da Tanzânia e Zâmbia. O crescimento da África será puxado por sua atual população de jovens, que vão chegar à idade adulta nos próximos anos e começarão a ter filhos, garantindo o papel central do continente no crescimento e na distribuição da população mundial nas próximas décadas.
O relatório aponta ainda que as futuras taxas de crescimento populacional dependem dos caminhos que os comportamentos de fertilidade irão tomar, já que pequenas mudanças quando projetadas nas próximas décadas podem gerar grandes diferenças na população total do planeta. Nos últimos anos, a taxa de fertilidade do mundo vem se reduzindo em praticamente todas as áreas do mundo, mesmo na África. Rua movimentada em Addis Abeba, capital da Etiópia. Fases de crescimento da população mundial. Como o ritmo do aumento da população mundial não é uniforme, podemos distinguir algumas fases, caracterizadas por diferentes dinâmicas. Primeira fase, crescimento lento. Período, quarta a. C até o início do século XVII, Revolução Comercial. Havia altas taxas de natalidade, mas as taxas de mortalidade eram elevadas, em razão das guerras e das epidemias. Por isso, a população crescia pouco. Segunda fase, crescimento acelerado. Período, 1800 a 1950. Caracterizado por elevadas taxas de natalidade, os avanços na medicina começavam a reduzir o número de mortes. O crescimento foi mais rápido. Em um século a população mundial dobrou. Terceira fase, explosão demográfica. Período, de 1950 a 1980. Nesse período ocorreu o êxodo rural, saída da população do campo para a cidade. As taxas de natalidade continuaram altas, graças à melhoria das condições médico-sanitárias. A mortalidade foi reduzida. Em 30 anos, a população mundial dobrou mais uma vez. Nesse período se acentuou a diferença na dinâmica demográfica dos países desenvolvidos e dos não desenvolvidos, cujas populações cresceram em ritmo mais acelerado. Quarta fase, transição demográfica, caracterizada pela diminuição das taxas de natalidade, em razão de fatores como a descoberta de métodos anticoncepcionais e a manutenção de baixas taxas de mortalidade. O resultado foi um crescimento mais lento do que o do período anterior. Observe atentamente o gráfico ao lado. Ao analisarmos esse gráfico, fica evidente o extraordinário crescimento da população mundial no século XX. De 1800 a 1998, o número de habitantes da Terra passou de 1 bilhão para 6 bilhões e, de 1998 a 2011, saltou para 7 bilhões. O aumento foi maior a partir da década de 1950, cerca de 150%, sendo que as maiores taxas de crescimento anual ocorreram na década de 1960, 2,04% ao ano. Da década de 1980 para o ano de 2011, houve uma redução das taxas de fecundidade de 4,9 para 2,5 filhos por mulher, o que resultou em uma menor taxa de crescimento populacional, 1,2%. Mesmo assim, as previsões são de que a população mundial continuará crescendo, porque 1,2% dos mais de 7 bilhões de pessoas é uma quantidade considerável. Calcula-se que, próximo ao ano de 2050, teremos ultrapassado os 9 bilhões de habitantes na Terra. Outro fato que fica evidente no gráfico é que, principalmente após a década de 1950, esse crescimento populacional foi muito maior nos países não desenvolvidos do que nos desenvolvidos. Teorias demográficas. Algumas teorias tentam explicar o crescimento populacional. Entre elas, destacam-se a teoria malthusiana, a neomalthusiana e a reformista ou marxista. Teoria malthusiana. Segundo a teoria elaborada pelo economista inglês Thomas Malthus, de 1776 a 1834, a população mundial cresceria aceleradamente, em progressão geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, e a produção de alimentos cresceria em ritmo lento, comparado a uma progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5. Assim, em determinado momento, não haveria alimento para todos os habitantes da Terra. As maiores contestações a essa teoria eram as de que, na realidade, ocorre grande concentração de alimento nos países ricos e, consequentemente, má distribuição nos países pobres. Em nenhum momento, porém, a população cresceu conforme a previsão de Malthus. Teoria neomalthusiana. Elaborada após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, argumentava que, se o crescimento demográfico não fosse contido, os recursos naturais da Terra se esgotariam em pouco tempo. Por esse motivo, foi sugerida uma rigorosa política de controle da natalidade nos países não desenvolvidos, que envolvia um planejamento familiar. Os seguidores dessa teoria acreditavam ao crescimento populacional à pobreza dos países não desenvolvidos. Para contestá-la, foi proposto que se melhorassem as condições de vida das populações menos favorecidas e também a distribuição de renda,
permitindo a essas populações maior acesso ao mercado de trabalho. Teoria reformista ou marxista. Diverge das teorias malthusiana e neomalthusiana. Os reformistas atribuem aos países ricos ou desenvolvidos a responsabilidade pela intensa exploração imposta aos países não desenvolvidos, que resultou em excessivo crescimento demográfico e pobreza generalizada. Defendem a adoção de reformas socioeconômicas para superar os graves problemas. A redução do crescimento demográfico seria consequência dessas reformas. Estrutura da população mundial. O estudo da estrutura de uma população envolve a distribuição dos habitantes por idade, sexo e população que trabalha, população economicamente ativa, dividida pelos setores econômicos, e pode revelar dados importantes sobre a realidade socioeconômica de um país. Idade e gênero. O estudo da estrutura etária de um país é muito importante para a implantação de políticas governamentais. Por exemplo, uma população com elevada taxa de crescimento demográfico contará com maior número de jovens e crianças. Por outro lado, países cuja população cresce pouco, ou tem crescimento negativo de população, possuem muitos idosos. Essas diferenças também se refletem na constituição da população ativa, na expectativa de vida e nas necessidades do mercado de trabalho. O gráfico que representa a estrutura de gênero e idade de uma população é a pirâmide etária. Cada metade da pirâmide representa um sexo, a base representa o grupo jovem, até 19 anos, a área intermediária, o grupo adulto, entre 20 e 59 anos, e o topo ou ápice, a população idosa, acima de 60 anos. Veja a seguir a pirâmide etária da população mundial. Na população mundial podemos notar um equilíbrio entre o número de homens e o de mulheres, com um pequeno predomínio dos homens. Como você pode ver na tabela abaixo, os homens são maioria, 50,4%, principalmente nas faixas etárias até 54 anos, perdendo para as mulheres nas idades mais avançadas. Isso acontece porque nascem mais meninos do que meninas, mas as mulheres têm expectativa de vida mais alta. Podemos notar também que existe um predomínio de jovens de até 24 anos, embora a média da população mundial seja de 29,6 anos. Também podemos perceber que aproximadamente 9 entre 10 pessoas na faixa etária de 10 a 24 anos vivem em países não desenvolvidos, em razão das altas taxas de natalidade e do elevado crescimento populacional que esses países apresentam. Veja o mapa a seguir. Uma tendência mundial é o aumento da população com mais de 60 anos. Outro fato que chama a atenção é o crescimento do segmento de pessoas com mais de 80 anos. A população mundial, apesar do grande número de jovens, está envelhecendo. Observe o gráfico a seguir. Isso acontece porque a estrutura etária da população mundial mudou nos últimos anos em razão do aumento da expectativa de vida e da diminuição das taxas de natalidade, consideradas de modo geral. As pessoas estão vivendo mais e melhor, e o envelhecimento da população mundial tem sido objeto de avaliação e estudo pela Divisão de População da ONU. Esses estudos permitem reconhecer o papel dos idosos na sociedade. Essa população contribui com sua experiência para assumir papéis importantes no mercado de trabalho, transmitindo conhecimento e ao mesmo tempo usufruindo dos direitos estabelecidos pela Constituição. Como o número de pessoas com mais de 60 anos está aumentando, há um crescimento mundial da população em terceira idade. A expectativa é de que o número de pessoas com 60 anos ou mais deverá dobrar em todo o mundo até 2050, e triplicar até 2100. Na Europa, os idosos devem passar a representar 34% da população do continente nos próximos 35 anos. Já na África, que possui a população mais jovem do planeta, a representatividade daqueles com 60 anos ou mais deve saltar de 5%, atualmente, para 9% nesse mesmo período. Diferentes pirâmides etárias. Países desenvolvidos, emergentes e não desenvolvidos costumam apresentar estruturas populacionais diferentes. O formato da pirâmide etária de um país considera fundamentalmente as taxas de natalidade e de mortalidade da população. Encontramos países com altas taxas de natalidade, não desenvolvidos, e países que apresentam taxas de crescimento vegetativo muito baixas ou nulas, desenvolvidos. Portanto, temos dois tipos básicos de pirâmide etária, a pirâmide de países não desenvolvidos e a pirâmide de países desenvolvidos. Veja a seguir um exemplo de cada um desses tipos. Observe que esta pirâmide de um país desenvolvido apresenta a base estreita, em razão das baixas taxas de natalidade, a parte central mais larga, por causa das baixas taxas de natalidade e de mortalidade, e o topo também largo, em razão da elevada expectativa de vida da população. A pirâmide de países não desenvolvidos apresenta a base larga,
Por causa das altas taxas de natalidade, a parte central afunilada, em razão das altas taxas de mortalidade, e o topo estreito, em decorrência da baixa expectativa de vida. Entre os dois tipos básicos de pirâmide etária, encontramos uma situação intermediária, países cuja população está em transição para a fase adulta ou madura, por exemplo, Brasil, México e China. Veja a pirâmide abaixo. A pirâmide etária de países em fase de transição mostra uma situação intermediária, isto é, a base já é mais estreita, redução das taxas de mortalidade infantil e de natalidade, mas o topo ainda afunila bastante, embora menos que o das pirâmides de país não desenvolvido. A representação gráfica da pirâmide etária de países em fase de transição reflete uma situação diferente. A base é mais estreita do que o corpo da pirâmide, porque a taxa de natalidade foi reduzida e o número de adultos, entre 19 e 59 anos, já compõe a maior parte da população do país. O topo é mais estreito do que a base, porque o número de idosos ainda não é tão grande. No entanto, com o passar do tempo e o aumento da expectativa de vida, esse número deverá ficar cada vez maior, o que fará aumentar o topo da pirâmide. Pela leitura das pirâmides etárias, é possível conhecer a realidade socioeconômica dos países e fazer algumas inferências. Uma população com muitos jovens demanda elevados investimentos em educação, e outra com grande número de idosos exige grandes investimentos em previdência social e saúde. A composição etária também determina a proporção de população economicamente ativa de um país. Quanto maior o número de crianças, jovens e idosos, menor será a população economicamente ativa. População economicamente ativa, PEAN. A população economicamente ativa, PEAN, é composta de pessoas que têm ocupação remunerada. Os que não exercem atividade remunerada, crianças, aposentados, idosos, mulheres que cuidam apenas do lar, constituem a população economicamente inativa, PEI. São consideradas pessoas em idade ativa, PIA, ocupadas ou não, aquelas que se encontram na faixa etária entre 14 e 65 anos. A população que trabalha mantém a população inativa. A relação entre as faixas inativas e a PEAN é chamada taxa de dependência e expressa o ônus de jovens e idosos para a população economicamente ativa. A distribuição da PEAN pelos setores de atividade econômica apresenta diferenças entre os países desenvolvidos e os não desenvolvidos. Nos países desenvolvidos existe uma concentração maior de trabalhadores no setor terciário, que abrange as áreas de informática, a mídia, os serviços e o comércio em geral. A concentração nesse setor já é verificada também nos países emergentes. O setor primário, que reúne as atividades extrativistas e agropecuárias, perde cada vez mais funcionários para a mecanização do campo, e o setor secundário, que compreende as atividades industriais de modo geral, está ocupando menor número de trabalhadores, em razão do uso intensivo de máquinas e robôs. As grandes companhias transnacionais também contribuem com essa situação, ao transferirem suas unidades produtivas para outros lugares, fechando vários postos de trabalho nos países desenvolvidos. Muitos países não desenvolvidos e não industrializados ainda apresentam uma elevada PEAN no setor primário. Podemos citar como exemplos: Libéria, 70%, Malawi, 90%, Chad, 80%, Guatemala, 38%, Honduras, 39,2%, segundo dados do The World Factbook, publicado pela Central Intelligence Agency, CIA. De acordo com essa fonte, vemos que até alguns emergentes, como Índia, 49%, e China, 33,6%, apresentam elevado índice de população rural, principalmente se considerarmos que esses índices são calculados sobre populações de mais de 1 bilhão de habitantes. Na maior parte dos países não desenvolvidos, o processo de urbanização não foi efetivamente acompanhado pela geração de empregos nos setores secundário e terciário. Esse fato criou uma grande massa de trabalhadores subempregados, como os camelôs, os vendedores ambulantes, os guardadores de vagas de carros e os limpadores de para-brisas, que fazem parte da economia informal. Subemprego, emprego não qualificado, de remuneração muito baixa e sem vínculo empregatício. Economia informal compreende atividades que estão à margem da formalidade. Não há registro de empregados nem pagamento de impostos. Quem trabalha na economia informal não existe para a legislação trabalhista e fiscal. Distribuição da população mundial. Observe atentamente o mapa abaixo. Nele é possível constatar que a distribuição da população na superfície da Terra é bastante desigual. O hemisfério norte apresenta uma população muito mais numerosa, pois concentra a maior parte das áreas dos continentes americano, africano, asiático, além de todo o continente europeu.
Dentro dos próprios continentes existem áreas muito populosas e bastante povoadas e áreas praticamente despovoadas. Um exemplo dessa distribuição tão desigual é o fato de apenas dois países, China e Índia, reunirem cerca de 35% da população mundial. A concentração da população mundial em determinadas áreas pode ser explicada por fatores naturais, históricos e econômicos. Fatores naturais: algumas áreas, como os desertos, as regiões montanhosas e as regiões polares, são pouco povoadas porque representam um meio natural pouco propício para as atividades humanas. Por sua vez, meios naturais com planícies férteis, áreas próximas do litoral ou vale de rios são fatores de atração populacional. Fatores históricos: regiões de povoamento muito antigo, como o Extremo Oriente e a Europa, são mais ocupadas do que as de povoamento recente. Muitas áreas foram ocupadas em razão da expansão geográfica de grandes impérios, romano, otomano, etc., ou de levas de perseguidos políticos e religiosos que saíram à procura de outro local para viver, diáspora judaica. Fatores econômicos: a procura por melhores condições de vida e o desenvolvimento de novas atividades econômicas em determinadas áreas, em certos momentos, explicam o aumento da população causado principalmente pelos movimentos migratórios. As áreas urbanizadas e industrializadas funcionam como polo de atração de população, como ocorreu, na região sudeste do Brasil, durante o processo de industrialização do país, na segunda metade do século XX. População absoluta e população relativa. População absoluta é o número total de habitantes de um lugar ou de um país, sem considerar sua superfície ou área territorial. Dividindo a população absoluta de um lugar ou de um país por sua superfície ou área territorial, em quilômetros quadrados, obteremos a densidade demográfica ou população relativa. Os países com maior população absoluta são populosos e os que têm as maiores densidades demográficas são países povoados. Veja, nas tabelas abaixo, quais são os países mais populosos e os mais povoados do mundo. População rural e população urbana. A população mundial se distribui em domicílios rurais, campo, e urbanos, cidades. A Revolução Industrial, na metade do século XVIII, foi o principal fator do grande aumento da população das cidades em relação ao campo. Em termos globais, a população urbana demorou a ultrapassar a população rural, mesmo tendo atingido altos índices em vários países. Alguns países, como Mônaco, Singapura e Vaticano, são formados por uma só cidade e apresentam 100% de população urbana. Estudaremos o processo de urbanização no mundo no capítulo 17 desta unidade. Diversidades culturais da população mundial. Denominamos cultura o conjunto de valores, instituições, tecnologia, tradições, língua e religião característicos de um grupo social. Os traços culturais são transmitidos de geração a geração e podem ser modificados no decorrer dessa transmissão. Entre os elementos marcantes de uma cultura podemos destacar a língua e a religião. Línguas e religiões. A forma de expressão de um povo com suas manifestações escritas, por meio de caracteres, e orais, por meio de sons, constitui a sua língua. Os estados, nações adotam línguas nacionais ou oficiais, o que não impede que existam línguas locais dentro de um mesmo estado-nação. Alguns países são oficialmente bilíngues, isto é, adotam duas línguas oficiais. É o caso do Canadá, onde oficialmente se falam inglês e francês, heranças coloniais. Por vezes, a língua oficial assume características próprias em certas regiões do país, formando dialetos, muito comuns na Itália e na França, por exemplo. Algumas línguas são adotadas por mais de um país. Isso se deve ao movimento colonial que levou as línguas francesa, inglesa, espanhola, holandesa e portuguesa para diferentes partes do mundo. Atualmente o inglês é a língua mais difundida no mundo, não só porque é o idioma oficial de 58 países, mas pela importância político-econômica assumida pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial em âmbito global. Nos últimos anos, com o crescente papel da Ásia na economia mundial, outras línguas têm adquirido importância, como o mandarim, China, e o japonês. De modo geral, na atualidade podemos considerar a influência de algumas grandes civilizações, ocidental, greco-romana, islâmica, oriental, China, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, indiana, hindu, e negro-africanas, tribais. A diversidade de civilizações envolve também as diferenças religiosas. Na civilização ocidental predominam as religiões cristãs, o catolicismo romano e o ortodoxo e o protestantismo, além do judaísmo, em razão da diáspora do povo judeu. O budismo,
O taoísmo e o confucionismo são as principais filosofias religiosas da civilização oriental. A religião fundada por Maomé, o islamismo, dá nome à civilização onde ela predomina, a civilização islâmica. A civilização indiana tem como ponto forte o hinduísmo, corrente religiosa e filosófica cujos princípios estão expressos em seu livro sagrado Vedas. As religiões animistas, baseadas na divinização das forças da natureza, são a marca das civilizações negro-africanas, apesar da grande expansão do islamismo no continente. Taoísmo, doutrina mística e filosófica criada por Lao Tse, na China, no século VI a. Confucionismo, sistema filosófico chinês criado por Kung Futse, Confúcio. Mesquita de Hazrat Amazumi, na cidade de Qom, no Irã.